Maravilha. Então, que fomos aqui agraciados aí com esse trabalho, né? E acho que foi bem... A gente conversou algumas coisas antes, né? Desse papel, né? Da cultura, né? De mostrar, né? Então, fiquei assim, pensando em alguns aspectos para a gente conversar aqui, né? Que vocês fazem tem uma história, né? Então, tem um storytelling aí da consciência humana, assim, de certa forma, né? Da maneira de como a humanidade lida com o trabalho, né? Então, é bem interessante aquele aspecto, né? das condições de trabalho também, né? Interessante aqueles dados ali, aquelas pitadas ali que colocou em relação ao trabalho infantil, né? Na Revolução Industrial, que é o que marca, né? A Revolução Industrial é que marca, né? Assim, a maneira como o trabalho é desenvolvido em escala, né? E o impacto, né, que isso tem nesse campo todo, né? Eu fiquei pensando de perguntar, assim, primeiramente para vocês, né, sobre esse trabalho mesmo de educação ambiental, né, de educação, né? Nesse especificamente, vocês falam muito sobre relações trabalhistas, né, de EPI, de mudança de comportamento. Queria que vocês falassem um pouquinho de como é para vocês, como artistas, está lidando com esse assunto e como é que isso é recebido normalmente das empresas, nos contextos que vocês falam. A gente trocar um pouquinho e também aproveitar para quem tiver também querendo depois perguntar, ficar à vontade de perguntar também. Tá, eu vou pedir para baixar um pouquinho o volume, porque já está dando uma pequena microfonia na hora que você subir lá, tá, Rê? E antes de falar, eu queria fazer uma pergunta para o público. Quem aqui que está assistindo o teatro pela primeira vez? Tem alguém que está vendo pela primeira vez? Legal. Ok, obrigada pela resposta. Então, eu vou falar um pouco porque a missão do Grupo Pontapé é o desenvolvimento humano por meio do teatro. E a gente tem duas linhas de trabalho, né, ou duas vertentes que a gente descobriu, no nosso planejamento estratégico. Olá, o Rômulo nos provocou o suficiente para a gente chegar em boas respostas, né, Rômulo? E uma delas é a vertente artística, que são diversos trabalhos, né, que a gente faz, e a outra é a vertente do teatro aplicado, que é no qual se encontra esse espetáculo, onde a gente busca unir o teatro, a arte, o lúdico, o subjetivo, a diversão, também com informação, para a gente alimentar a nossa missão, que é o desenvolvimento humano por meio do teatro. Então, na nossa vertente artística, quem nos assiste vai ver nos nossos espetáculos, vai ter reflexão com sensibilidade, que é o que a gente chegou, né, o que a gente propõe quando faz esse trabalho. E na nossa vertente do teatro aplicado, a gente chegou que a ideia, né, que a gente desenvolve em cena, a nossa esperança é que provoque as pessoas numa melhoria do seu desempenho, né? Então, a gente traz aqui para a cena informações que as pessoas possam pegar essas informações e refletir assim, como que na minha vida eu posso melhorar o meu comportamento em relação ao outro. Quer dizer, essa peça ela é a peça mais nova do teatro aplicado, do grupo. Ela está fazendo agora, em novembro, 1 ano que a gente apresentou, né, que a gente estreou esse espetáculo. E a gente aproveitou para fazer assim um apanhado histórico, porque a nossa provocação nesse sentido de desenvolvimento humano é olhar a nossa trajetória da humanidade. Por isso que ela acaba lá em 2232, porque a gente tem esperança que em 2232 tenha sido realmente aqui, agora, hoje, nesse momento, que a gente começou uma revolução, uma mudança. E essa mudança, a gente costuma falar dentro do teatro aplicado e dentro do trabalho do Grupo Pontapé, de um modo geral, que as pessoas elas não são uma pessoa dentro do trabalho, outra pessoa num relacionamento, outra pessoa quando ela está transitando na rua. Nós somos a mesma pessoa nesses lugares todos. Então, provavelmente, se eu não uso o meu equipamento de segurança, eu jogo o lixo na rua, atravesso o sinal vermelho. É natural, porque está dentro de mim essa permissão para não fazer aquilo que é melhor para todos,
né? Então, essa peça ela está dentro de um ambiente que a gente chama de laboral, ela é apresentada dentro de eventos de empresas, mas a gente tem apresentado ela nos últimos dias assim, num evento mais aberto, e acho que vai ser bom a gente saber um pouco o que o público acha também, né? Ou como que ela chega no público. Para mim, especialmente como artista, eu estou falando de mim, porque eu sou uma pessoa que busco me desenvolver, né? E o teatro, para mim, é esse lugar assim que me permite. Né? Vou passar para os colegas para ver se eles querem falar alguma coisa. Boa noite. Bem, para mim, eu até chegar ao Grupo Pontapé, por exemplo, eu nunca tinha feito teatro aplicado. Eu, en algún momento, como artista, tive as miñas dúbidas, como pensar, bueno, non é fácil realizarse como artista facendo teatro aplicado. Hoxe en día eu veo que depende moito de cada un, no meu caso de min, como actor, buscar esa vertiente artística porque a ten. E eu agora mesmo disfruto moito facendo isto e considero que é un arte e que pode estar no top do teatro tamén, este tipo de teatro. Entón, para mí é unha coisa moito que foi nova, já un tempo atrás, e agora eu acho, como é, eu acho que o teatro este tamén é teatro, sí, sí. E que artísticamente un actor pode se realizar e desenvolver neste aspecto. Muito obrigado. Boa noite. Tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse espetáculo, que eu até já comentei com a Kátia, que a gente faz esse apanhado, né, do trabalho e da consciência humana, e ele me lembra muito coisas muito didáticas mesmo, como, por exemplo, um Telecurso 2000, que explicava algumas coisas para as pessoas, que ensinava, né, as pessoas cedo da manhã, e eu gostava muito de ver e achava muito interessante a interpretação daqueles atores, porque era algo muito natural e eles estavam contando didaticamente um conteúdo mesmo. E, para mim, essa peça também traz isso. Para eu mesmo, como pessoa, essa peça trouxe esses ensinamentos. E acho muito interessante quando a gente retoma a questão do trabalho e quando a gente apresenta para crianças, e as crianças se assustam quando a gente fala da quantidade de horas de trabalho. Então, quando eu vi as crianças entendendo tudo isso, eu falei assim, ó, chegou. Chegou, é muito interessante. E trazer essa reflexão por meio do espetáculo para essas crianças, eram crianças de 8 anos, 9 anos, foi bem surpreendente, bem surpreendente. Eu acho que tem muito potencial para trazer tudo isso que está sendo dito aqui no seminário. E fico muito feliz da gente estar conseguindo transitar com essa peça em outros espaços também. E acho super interessante se alguém quiser falar alguma coisa, principalmente quem assistiu pela primeira vez um espetáculo. Eu queria saber mesmo o que tem, o que vocês sentiram daí. A gente vai levar o microfone aqui porque está gravando, vai ser importante. Então, essa peça tocou em muitos lugares para mim, porque eu passei... eu voltei para o SESEC agora, e foi através do SESEC que eu conhecia, não fazia ideia desse seminário. E uma das primeiras coisas na peça que tocou em mim foi justamente a sua parte do otimismo, que eu sou uma pessoa totalmente pessimista. Todas as coisas que ele falou são as coisas que eu falaria. E quando você disse de botar um pouquinho de esperança, que foi o que eu fiz hoje. Porque eu passei 1 ano sem vir no SESEC, sem completar meu ensino médio por conta de depressão, e hoje eu resolvi vir, e justamente hoje teve essa peça aqui, que também toca em outros pontos da minha vida, que eu já trabalhei na Sodex, um instituto industrial, e eu tinha vergonha de usar EPI. Então, muitas coisas da minha vida eu vi aqui, vocês, que você falou que
interpreta de uma maneira muito autêntica. Você é maravilhosa interpretando, é muito natural, vocês todos são incríveis. E eu também, me dá um alívio nesse momento que a gente está vivendo, de ebulição global, onde a gente já passou do ponto, eu espero que não, né, de consertar o mundo, ver as pessoas falando sobre isso, ver que isso não está só aqui, que eu não estou sozinha nessa minha preocupação e nessa minha angústia de eu tenho 19 anos agora, será que eu vou ter 10 anos aí na frente para construir o meu futuro? Então é muito bom ver que tem pessoas ativas nesse meio falando sobre isso, levando informação e conscientizando a população. Então, vocês estão fazendo um trabalho incrível, continuem, e eu já apresentei uma peça aqui, no ensino médio. É isso. Boa noite a todos. Achei muito incrível esse trabalho. Nunca tinha vindo em teatro, né? Porque eu não sou daqui. Tem 7 meses que eu estou na cidade de Uberlândia e queria muito participar de um teatro. Percebi que eu acho que o nosso amigo é argentino, né? Espanhol. Então, passei perto. Passei por perto. Muito incrível o trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns mesmo, continua mesmo. Gostei do começo até o final, mas a parte do médico foi impressionante. Porque muitas das vezes a gente não para olhar o problema do outro, né? Só quer resolver o próprio problema. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade muito maior do que a da gente e a gente acaba jogando o problema da gente na cara do outro, sem se preocupar como é que ele vai receber ou como é que ele vai reagir. Então, é muito importante a gente também entender que todo mundo tem suas dificuldades, tem seus problemas, e ninguém é obrigado a pagar pelas dificuldades da gente, né? Eu achei muito importante também que a gente precisa mesmo estar usando os EPI mesmo, por questão mesmo da própria segurança e também para manter a segurança das outras pessoas, né? Porque se você não usa, você incentiva também outras pessoas a não usar. Se ela não está usando, também não vou usar. Ela não machucou, eu não vou machucar. E é nessas horas que acontece um acidente, realmente. E muito obrigada. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês e quem proporcionou para nós, né, essas palestras. Muito obrigada mesmo. Daniela também. Mais alguém? Eu queria comentar também essa parte do otimismo. Achei assim uma coisa que eu queria lembrar, que eu achei interessante também, porque assim, né, o poder de um personagem, né? Porque se de repente você colocasse aquelas falas ali soltas, né? Ah, pense assim, pense assado. Mas quando você vê uma senhora ali, né? Que ela, oh, não penso assim não, eu penso diferente, né? Aquela cena me lembrou uma coisa que eu li uma vez, uma pessoa falando, de como que às vezes nosso pensamento ele é dirigido para o negativo, né? Porque assim, por exemplo, às vezes você marca um compromisso com uma pessoa, a pessoa deu um exemplo assim, a pessoa atrasa, né? Você pensa o quê? Logo que bateu o carro, que não sei o quê, você nunca pensa que a pessoa encontrou o amor da vida dela, que alguém chamou, né? Que alguém deu uma oferta de um emprego e ela ficou emocionada e está ali chorando feliz em algum lugar. Você sempre vai, geralmente a gente pensa que deu alguma coisa errada, né? E queria comentar também uma outra coisa que me veio assim à memória quando nessa conclusão, né? Ali da futurista, né? Eu lembrei de uma futuróloga que eu nunca sei falar o sobrenome direito dela, que é francesa, que é a Lala Danzelin, né? Que é de Rezelin, né? Obrigado. Eu nunca sei falar o nome dela. Mas ela é incrível, né? E ela fala muito sobre isso, sobre fluxonomia, né? Então ela fala além do econômico, social e ambiental, a cultura, né? Então a cultura é o quarto eixo, né? Da fluxonomia. E ela tem um livro chamado de Futuros Desejáveis, né? Futuros Desejáveis, né? Então a arte, né, apresenta um personagem no futuro, falando de uma realidade, né? E então a gente muitas vezes está muito acostumado a pensar nos futuros possíveis, né? E quando a gente pensa naquilo que é possível, a gente já coloca um bocado de problema, né? Quando a gente coloca o futuro desejável, né? Aquilo que é desejável é o quê? Uma pessoa que lá na frente olha para trás e diz que deu certo, e diz que a gente conseguiu, né? E aí a gente começa a pensar como é que a gente vai poder fazer isso, né? Então, assim, fiquei bem feliz também de ter visto aí o espetáculo e ter ouvido as palavras aí das pessoas. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos, tá?
pela presença, pela audiência, ao Grupo Pontapé pela apresentação aqui brilhante e a todos aqui pelo 5º Seminário de Economia da Cultura, tá bom? Produzido pelo Balaio do Cerrado.